estamos de volta com o programa Não é Bem Assim, hoje falando sobre o Conselho Municipal do Idoso. Aqui comigo no programa, a dona Beatriz Gisconzi, que é presidente do Conselho, e também o Major Dutra, que é vice-presidente. A gente terminou então o primeiro bloco falando dos direitos e deveres do idoso, e esse segundo bloco falando do Estatuto. Como é que vocês avaliam o Estatuto do Idoso? É uma ferramenta importante? É onde estão os direitos e deveres também do cidadão aí, do idoso? Eu acredito que sim, que é muito importante, né? Que foi através do Estatuto do Idoso que o próprio idoso começou a procurar os seus direitos e a ver que ele tinha uma importância, porque até então ele se julgava uma pessoa assim, tô velho, tô abandonado, sou um caco, e ele pôde, através desse estatuto, ver que não é bem assim, né? Que ele tem os seus direitos e também tem os seus deveres, né? Não é que o idoso vai ganhar sempre, que ele está certo sempre, não. Existe idosos e idosos, né? Como todas as pessoas, existe o idoso carente, necessitado, não carente só de coisas materiais, mas carente de afeto, de carinho, né? De companheirismo. E existe o idoso que afasta as pessoas dele, porque é uma pessoa diferente, ele sempre foi mais arredio, de repente ele não quer, então não é, como diz o Major, nem todo idoso é coitadinho, né? Tem que se ver isso aí. Então eu acho o Estatuto muito importante. Ele dá muito apoio, inclusive, para os conselhos. Então tudo é bem-vindo quando se trata de leis que possam ajudar ao segmento da sociedade. O que pode ser feito aí para melhorar essa relação, esse modo como as pessoas veem o idoso na sociedade? É realmente através de leis ou é através do conhecimento mesmo, da conscientização de direitos? Eu acredito que mais através do conhecimento e da conscientização junto aos familiares, à sociedade, a um todo, né? Porque é mais fácil de tu conseguir as coisas com carinho do que conseguir as coisas vias a lei, né, nos rigores da lei. Muitas vezes é necessário, porque a família abandona, né, a gente já teve vários casos no Conselho, que não tem outra alternativa a não ser encaminhar ao Ministério Público, porque a família se nega a visitar o idoso na ILPI, né? Não sei se você sabe o que é, né? A ILPI é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, né? Muitas vezes nem vão efetuar o pagamento, né? Então, existem esses casos que só mesmo a justiça pode. Mas muitas vezes a gente consegue, o conselho liga para a filha, para o neto, para o genro. A gente fica tão chata de ligar que eu acho que eles assim, não, vamos ser livre de uma vez esse pessoal do conselho, né? E acabam voltando atrás e procurando um jeito de se aproximar do seu idoso. E que é o que o conselho gostaria que fosse sempre assim, né? De uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Sem haver necessidade de usar as leis para fazer o cumprimento. Vocês buscam também muito essa conversa mesmo, né? Sim, na sexta-feira agora, dia 25, teve esse primeiro Fórum Social do Idoso. Como é que foi essa atividade que aconteceu aqui em Montenegro? É assim, porque o Conselho Municipal do Idoso tem a Conferência Municipal do Idoso, que é de 2 em 2 anos. Então, nesse período, que seria esse ano, fica uma lacuna, né? Como o SESC mantém uma cadeira no Conselho do Idoso e é bastante ativo, a gente tem vários trabalhos em conjunto, foi proposto pelo coordenador deles, desse grupo da maturidade, de fazer esse fórum. Seria assim, esse ano fórum, ano que vem a conferência, para que todos os anos tivesse uma atividade a nível de município, né, fora a Semana Municipal do Idoso, para discutir os temas sobre o idoso. Então, foi muito importante, muito mesmo, né, esse fórum. E todos os conselheiros acharam uma ótima ideia e foi feita uma parceria, Conselho do Idoso, SESC e Prefeitura Municipal, né, para desenvolver esse fórum. Nesse fórum, o tema principal foi envelhecimento saudável, né? Como é Sim. que esse tema foi abordado? Ele foi abordado pelo senhor Eduardo, né, que
que deu a palestra, mas de uma maneira muito gratificante. Ele falou, né, a importância quer dizer, a qualidade de vida da mesmo. qualidade de vida. Tanto é que na parte da tarde ali nós tivemos possibilidade, todo o trabalho desenvolvido do SESC, questões relacionadas à dança, depois atividades, caminhada com os idosos, né? Foi justamente... O seu Eduardo Schmitz, que deu a palestra, né? Foi isso aí, né? Pela parte da manhã, né? Ele foi passando slides, né? Não sei se o senhor chegou a assistir todo. E foi descrevendo, né? E foi interagindo com a plateia, né? Houve uma sessão com alongamento, ele discorria sobre o assunto, daí ele fazia perguntas para a plateia, interagia, né? Então todo mundo expressava também, né, o seu maneira de pensar sobre tal assunto, como as pessoas que estavam ali assistindo viam aquele assunto no parecer delas. Foi muito bom. É que na realidade assim, hoje as questões das gerações entre o idoso, né, o mais velho e o jovem, né, a tecnologia está aí. Né, as questões de telefonia, questões de internet, a própria comunicação. E nós falamos nas próprias palestras com relação ao jovem, o idoso ele precisa se aproximar dessa nova tecnologia. Né? Então, há um tempo atrás se estimulava que o idoso tivesse noções de informáticas mínimas. Hoje a parte de telefonia, tu tem contato, né, com pessoas, né? Tu tem contato com o que está acontecendo através de redes sociais, através da internet, no próprio telefone, né, o computador em casa. E essa situação faz com que o neto, o filho, trazendo o idoso, né, para essa tecnologia, eles comecem a falar na mesma linguagem. Então a gente observa já no próprio Facebook, né, o idoso já tendo página específica dele, já se comunicando, gente até já ficando viciada nessa tecnologia, né? Mas isso é um aspecto importante, né? Porque muitos ficam no saudosismo do que o meu tempo, do que a tecnologia. Não, hoje a tecnologia está aí, né? E ela tem que ser utilizada da melhor forma, independente da questão da idade. E isso faz com que muitas vezes o neto se aproxime do avô para tentar ele ensinar, né? Com pequena idade, já ele se relacionando e fazendo as coisas acontecer de uma forma mais tranquila, né? E buscando, pô, hoje a gente... E aí está o ponto fundamental que eu sempre digo assim, a questão familiar, né? Não precisa ter um estatuto para dizer o que eu devo ou não ficar com o cartão, né, da aposentadoria, o cartão do banco, que eu vou reter, eu vou utilizar para outra situação, né, que eu tenho que fazer com que aquela aposentadoria eu utilize para medicamento, eu utilize para consulta, que eu utilize para o lazer, que eu utilize para alimentação daquela pessoa idosa. E não fazer com que aquela aposentadoria simplesmente ele vá usar para o meu lazer, eu como filho, eu como nora, eu como, né, genro. Do idoso. Exatamente, é o dinheiro que ele conquistou através de uma aposentadoria, aquela casa que eles estão daqui a pouco com a família, é uma casa que ele conquistou pelos anos de trabalho. Então, na realidade, por isso que eu digo assim, o estatuto vem, né, para fortalecer algo que, na realidade, deveria ser já cultuado. Então, por isso que eu sou, muitas vezes, a gente fala sobre as nossas legislações, elas repetem algo que a Constituição diz, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se estabelecem isso, né, que nós copiamos para a nossa Constituição Federal e que isso é reproduzido no nosso Código Penal, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, né, Lei Maria da Penha. Então, na realidade, nós começamos a repetir legislações, tá, cumprimento de normas, e o básico nós não fazemos. Tá? E isso está muito focado nas relações familiares. Hoje é muito, eu estou endividado, eu estou com um problema, eu estou pensando, puxa vida, se o meu pai morresse, tá, eu logicamente teria uma herança, teria uma situação e tal, e alguém está pensando nisso. Daqui a pouco estamos dizendo, não, que não, isso não é em verdade. Não. Na realidade, as questões materiais hoje, elas têm uma predominância maior do que questões de valores, questões familiares, de vínculos afetivos. Então, isso a gente tem que trabalhar. E não é fácil trabalhar.
né? Que as pessoas muitas vezes elas se visualizam essa condição de posse, de ter, né? Então, se isso eu não tenho, eu teria que ter uma outra condição. E eu, se tiver que passar por questões, se é sogra, se é sogro, se é pai, né? Se é avô, enfim, eu vou passar no sentido de conquistar aquelas questões materiais que me façam falta. E isso é o nosso trabalho também, né? É interagir, fazer com que esse estatuto ele seja cumprido no sentido de vínculos familiares serem fortalecidos. É o objetivo principal, né, do nosso trabalho em específico. Sabe, quando se fala nessa questão de vínculo familiar, né, e quando tem algum problema, geralmente gera a agressão, né, tanto física quanto psicológica. Qual a preocupação do Conselho em relação a isso também? Porque a gente sabe que os números são bastante expressivos, né, no Brasil todo, aqui em Montenegro também não deve ser diferente, né, embora não se fale tanto, né? Como é que o Conselho se preocupa com essa questão da agressão, da violência contra o idoso? Bom, em termos estatísticos, em termos de brigada, basicamente a parte relacionadas à agressão, a crimes específicos com o idoso, não se tem indicadores, né, específicos. Porque é mais um exemplo, assim como a própria Lei Maria da Penha, né, que está confinado a questões, vínculos afetivos, né, mais a parte da família. Mas a gente sabe disso. E a violência, como foi falado aqui, não está simplesmente na violência física, né? A violência psicológica, a violência sexual, né? Esse tipo de violência, ele está muito enraizado no âmbito familiar e faz com que as coisas não saiam dali, né? Chegam só nas questões quando há o limite, né, para isso, ou própria tolerância do pai, do filho, enfim, da sogra, faz com que ele está incomodando, ele está bebendo, ele está com problema de saúde que a gente precisa um cuidado mais específico e a gente não tem condições. Daí começa, quem vai cuidar? É o irmão? Qual o irmão que vai cuidar? Que vai ficar, teoricamente, com esse ônus de cuidar, né? Então daí começam questões familiares, discussões familiares, afetivas, ou quando não há o abandono especificamente, né? Porque alguns teoricamente não teriam condições de permanecer, né, com cuidado que é necessário para o idoso, mas muitos a gente visualiza a questão do abandono. E a gente tem aquele discurso, não, ele ficará melhor, né, numa casa específica, né, para o convívio, que tem mais idosos lá. E a gente sabe que na realidade não é isso, né? Na realidade não é isso que acontece. E tem essa preocupação mesmo de fazer com que o idoso perceba que está sendo, de repente, agredido, assim, que denuncie, que ele saiba... Normalmente o idoso não denuncia. Por essas relações familiares. Ele não denuncia porque, assim, ó, a partir do momento que ele está sendo agredido, tá, vem sempre aquele, ó, se falar, aí tu vai ficar sozinho, eu não venho mais cuidar de ti, tu vai ficar no asilo, nunca mais tu vai ver teus filhos, teus netos. As ameaças emocionais são muito grandes. Ele tem medo de perder aquele resquício de família que ele ainda tem, né? Então ele não fala. O idoso nunca denuncia. Sempre a denúncia vem ou de um familiar que gostaria de estar com o cartão, né, o magnético, né? Então ele denuncia a irmã ou o sobrinho, ou às vezes do próprio vizinho, né, que não aguenta mais ver que vem a denúncia. O idoso jamais, o idoso não denuncia. Isso é cada vez mais importante, então, as pessoas saberem seus direitos e deveres, né, e saber como agir diante de cada caso. Exatamente, ele tem que saber. Então tá, gente, nosso programa, então, nosso tempo chega ao fim. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui no programa, conhecer um pouco mais do trabalho do Conselho, das metas. Com certeza, durante o ano, a gente vai acompanhando aí o trabalho de vocês. Não. O prazer foi nosso de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente agradece. O programa Não É Bem Assim de hoje, então fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira.